Eu, por exemplo, eu pesquiso ali e vejo, quebrou a molécula aqui, ficou um átomo perdido, se uniu a outro, mas quem que enxergou isso pela primeira vez, né, gente? É difícil, né? Ozônio na atmosfera. Aqui eu peguei essa imagem para representar. É meu e do Luca. O gás ozônio, Tá certo. o O3, é a forma do oxigênio. As moléculas se compõem em 3 átomos em vez de 2 e costuma ser encontrada na natureza, na atmosfera, né? A camada está em constante formação no processo de mão dupla, que quando o oxigênio é quebrado, outra de ozônio é formada, e aí depois desmancha para reagrupar com oxigênio. A camada de oxigênio, ela tem a proteção para os raios ultravioletas, só que ela tem um grande obstáculo, que é os CFC, que é o clorofluorocarbono. Eles são transmitidos por geladeiras, ar-condicionado e essas coisas. Agora, o que acontece na sinalária do ozônio? O ozônio, como ele é muito corrosivo, ele danifica os bronquíolos e pode inflamar os tecidos dos pulmões e causar infecções respiratórias. Então você pode cansar mais para fazer vários exercícios e pode gerar asma. Aqui alguns tipos de tratamento com ozônio, ele está dividido em 2. A autohemoterapia, que é tratado com ozônio e oxigênio, depois desenvolvido ao paciente com injeção intramuscular para tratamento de herpes, gastrite e câncer. Insuflação retais, uma mistura de ozônio e oxigênio introduzida pelo reto e absorvida pelo intestino, utilizada em diversos problemas de saúde, como colite ulcerosa, e é considerado um dos métodos mais seguros. A injeção intramuscular é uma mistura de oxigênio e ozônio, ideal para tratar alergias e inflamações, e também auxilia em tratamento contra o câncer. A aplicação intraarterial e intravenosa direta é uma seringa usada para injetar lentamente uma mistura de ozônio e oxigênio, é usada geralmente para distúrbios circulatórios arteriais. Aí aqui a gente tem a água ozonizada, que é quando o ozônio é borbulhado na água, que é usada extremamente para lavar feridas, queimaduras e infecções de pele com cicatrizes lentas. Injeção intraarticular, o gás ozônio é borbulhado na água, porém nesse método a mistura é injetada entre as articulações, é usada no tratamento de ozônio contra reumatismo, artrite e outras doenças que prejudicam a articulação. Ensacamento de ozônio. Para isso, um plástico especial é colocado no entorno da área que será tratada. É indicado principalmente no tratamento de células, nas pernas, gangrena, infecções por fungos, queimaduras e feridas de cicatrizações lentas. O óleo ozonizado é mais convencional no tratamento de feridas e infecções de pele. Também é uma opção para eliminar bactérias ou parasitas intestinais patogênicos. Aqui é a bibliografia. Ótimo. Aprendi um pouco mais aí. Eles falaram desde a parte da atmosfera, né? Da formação lá. E depois eles falaram já da ozonioterapia. Coloca o negócio aí. Primeiramente, boa tarde a todo mundo. O tema do meu grupo é como o ozônio funciona no combate de doenças. O meu grupo é eu, João Pedro, Guilherme Gonçalves e Guilherme Norato do segundo D. E agora eu só falar, primeiramente falando que o ozônio não pode ser considerado como nenhuma cura para nenhuma doença. Ele pode ser usado como um tratamento, um acrescentamento a mais, assim, no combate de algumas. E aqui como funciona o tratamento do ozônio, o uso aplicado à medicina parece um tanto surpreendente. Essa técnica consiste na administração, aqui está faltando do gás ozônio
composto por 3 átomos de oxigênio no organismo, garantindo efeitos anti-inflamatórios, analgésicos e antissépticos. Ainda o fortalecimento do sistema imunológico e de uma oxigenação dos tecidos. Os métodos de aplicação das substâncias no paciente são variados. Depende. Eu acho que isso depende também do organismo de cada pessoa. E também, como vocês falaram, é apenas utilizar 5%, né? Não pode ser usado em excesso, porque faz mal pra gente. Aí os pacientes são variados: óleo e água ozonizados, bolsa plástica, sauna e injeção subcutânea são os principais. O número de sessões talvez depende da gravidade da doença em questão. Tipo, falando, já foi usado em leucemia, tratamento de câncer, eles podem até o ozônio pode dar uma melhorada a mais, assim, mas não pode substituir o tratamento original. Também é interessante mencionar, inclusive, que a ozonioterapia também pode atuar na forma preventiva, evitando a ocorrência de diversas patologias. Nesse caso, recomenda-se a realização de uma sessão de 10 sessões a ser aplicada 2 vezes no ano. Estou falando que não pode ser usado em, digamos assim, em excesso. Então, seja para fins de tratamento ou prevenção, o método nunca pode substituir as técnicas de tratamento convencionais, tipo, não pode substituir o tratamento original. Pode passar aqui. Falando aqui um pouco do contexto histórico, o ozônio foi usado primeiramente na Primeira Guerra Mundial no tratamento de feridas de soldados na Alemanha. Calma aí, que eu pesquisei um negócio aqui. Rapidão. Não tá aparecendo aí. Que a descoberta do uso médico do ozônio foi na data de 1840, sendo que o primeiro utilizado foi Ernest von Siemens, responsável pela concepção do primeiro tubo de indução para a destruição de agentes patogênicos no ano de 1857, mas foi utilizado mais na Primeira Guerra Mundial pelo médico alemão Christian Friedrich Schomburg, que diseminou o uso dessa terapia para tratar as lesões alcançadas no resultado das feridas. Mas o uso do ozônio foi realmente aplicado mais na década de 80, começou a ser utilizado mais. E aí é isso. Pode passar aí, Gui. Desculpa aí, professor, não vai falar mais isso aí ainda. Cadê eu? Agora é eu que vou falar aqui com o professor. Eu vou falar sobre o tratamento. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo só para saber? Sim, tá ouvindo, pode conseguir. Tá ouvindo? Tá bom. Eu vou falar sobre alguns tratamentos. O tratamento com ozônio é indicado para doenças crônicas, porque ele ajuda muito com suas propriedades. E o tratamento com ozônio interrompe processos destrutivos no organismo, como de infecções e crescimento de tumores. E também ajuda em vários tratamentos, como de câncer, problemas respiratórios, tratamento de AIDS, fortalecimento do sistema imunológico, tratamento de diabetes e de doenças inflamatórias, de feridas e de cáries também, mano. Pode passar, Guilherme. Agora eu vou falar alguns tratamentos com ozônio, né? Como que funciona. Tá todo mundo me ouvindo aí bem? Sim, tá ouvindo. Tudo bem, Guilherme? Aqui fala que o excesso de ozônio pode acabar afetando algum problema respiratório, acabando dando também danos aos glóbulos vermelhos e até mesmo em complicações fatais. Fala que o ozônio também só pode ser utilizado por profissional especializado. Um outro possível dano também é a baixa na glicose. Por essa razão é recomendável que o paciente se alimente 3 horas antes da consulta. Os diabéticos devem estar com níveis glicêmicos devidamente controlados.
fala que o tratamento com ozônio não é bem aconselhado para grávidas, com pessoas com infarto agudo do miocárdio, pacientes com dificuldade de coagulação e casos de intoxicação por álcool. Pessoas que apresentam deficiência na enzima G6PD também podem se submeter não podem submeter a terapia. Agora eu vou falar de onde os lugares que tem esse tratamento. O Conselho Federal da Medicina não reconheceu a terapia. Então por isso aqui no Brasil não tem essa terapia. Só lá fora. E o tratamento já é encontrado na Suíça, Itália, Alemanha, Ucrânia, Grécia, Rússia, Egito, Cuba, Israel e também nos Estados Unidos e entre outros 13 estados. Mas menos aqui no Brasil não tem. Essa aqui é uma imagem como que funciona mais ou menos o tratamento de uma doença. Aí fala que começa pelo ozônio, aí mostra a molécula do oxigênio, do átomo do oxigênio, aí fala a junção, aí vai e mostra desde a aplicação, a indicação e a produção do ozônio para cada doença. E essa foi a apresentação. Eu já achei, eu tô pesquisando ainda mais, porque tem bastante coisa, mas eu achei já alguns tratamentos que são muito caros e que o ozônio pode oferecer benefícios ainda maiores, só que ele é mais barato. Eu montei aqui uma apresentação do Farmácia contra a ozonioterapia. Aí eu vou explicar um pouquinho, vou apresentar aí os fatos do porquê que a farmácia não gostaria, né? E depois eu vou mostrar uma notícia, tá? Aqui eu coloquei um resuminho do que é a ozonioterapia. Que o ozônio medicinal em contato com o organismo, apresentações de melhoria da oxigenação e da circulação sanguínea, redução de dor e inflamação, além de propriedades germinicidas. Dessa maneira pode ser tratada com a ozonioterapia diversas patologias, sejam de origem isquêmica, inflamatória e infecciosa. Eu não coloquei muito porque já várias pessoas fizeram sobre, então coloquei só para recapitular. Aí aqui eu coloquei algumas doenças tratadas pela ozonioterapia. Essa aqui eu só coloquei algumas autoimunes. Aí tem diabetes 1, psoríase, vitiligo, hepatite autoimune, tem lúpus, esclerose múltipla, tem várias. Aí aqui eu coloquei algumas doenças, alguns dados sobre os tratamentos que podem ser tratados pela ozonioterapia. Aí essa aqui é a hérnia de disco. No procedimento, o ozônio medicinal é injetado diretamente no disco invertebral. Graças ao seu efeito analgésico, as dores passam quase imediatamente. Então não precisa de anestesia. Quer dizer, precisa, mas não precisa a mesma quantidade que normalmente usaria. Então já reduz o uso de anestesia. E suas propriedades anti-inflamatórias ainda são capazes de diminuir o consumo de drogas para esse fim, reduzindo a agressão ao organismo provocada pelos remédios. Então não precisa também usar, depois de você fizer o procedimento, não precisa usar tanto anti-inflamatório, porque ele já tem propriedade anti-inflamatória. A Itália foi capaz de alcançar taxas de recuperação para a patologia que varia entre 60% e 95%, evitando uma grande saturação em seus sistemas de saúde. Sem a ozonioterapia, a cirurgia custa em torno de 15 a 20 mil reais. A hérnia de disco dá para ser tratada, mas quando ela fica num caso, tipo que o caso fica muito grave, precisa fazer a cirurgia. E essa cirurgia o SUS disponibiliza, mas mesmo assim, querendo ou não, você pode não pagar, mas o governo gasta usando remédios e afins. Aqui eu coloquei também um pouco sobre a esclerose múltipla. Aí, para diminuir a progressão da esclerose múltipla, os pacientes geralmente são tratados com cápsulas, medicamentos ou injeções diárias. Para o tratamento para a esclerose múltipla, muitas vezes seja capaz de restabelecer aspectos importantes das vidas dos pacientes. A necessidade constante de realizar procedimentos clínicos e o uso contínuo de remédios pode tornar o procedimento caro, cansativo e prejudicial em algumas situações. Então, a esclerose múltipla, eu coloquei aqui o preço lá no final, mas é bem caro e a caixa vem tipo 12 seringas e você pode usar uma seringa semanalmente ou mais, dependendo do seu caso. Uma pesquisa
pesquisa reuniu 54 pacientes divididos na análise e o grupo tratado apresentou um aumento significativo na concentração de hemoglobina oxigenada em relação ao grupo de controle. Nenhum tipo de risco ou efeitos colaterais foram relatados, nem mesmo alterações na velocidade do fluxo sanguíneo. Sem ozonioterapia, o tratamento da esclerose múltipla varia de R$10.000 a R$13.000, o pacote de 12 seringas, para usos semanais, dependendo do caso, até com mais aplicações. Então, se a gente colocasse a ozonioterapia para tratar, essa aqui eu só coloquei 2 exemplos de tratamentos, mas existem várias doenças que podem ser tratadas pela ozonioterapia. E isso ia ajudar muito, porque você reduzir os gastos de medicamentos e afins que o SUS gasta ou hospitais particulares. E também, como já tinha dito, ele tem propriedade antibactericida, ou seja, você também não precisa gastar remédios depois. Você vai gastar, mas vai ser muito menos do que geralmente gastaria no pós-operatório. Aqui eu coloquei a notícia que especialistas divergem sobre o tratamento de ozonioterapia. No documento, os médicos enfatizam que autorizar a oferta da técnica sem ter a certeza de sua eficácia e segurança expõe os pacientes a riscos, como o retardo do início de tratamentos eficazes, avanço de doenças e comprometimento da saúde. Eu não achei esse argumento muito válido, porque já tem várias pesquisas, inclusive eu tinha colocado ali uma que na Itália tinha de 60% a 95% a taxa de recuperação tinha aumentado em comparação a outros tratamentos. Fora que isso é só na hernia de disco e tem várias outras doenças que também já foi comprovada a eficácia da ozonioterapia. Aqui, não há na história da medicina registro de droga ou procedimento contra um número tão amplo de doenças, que inclui, entre outros, todos os tipos de diarreia, artrites, hepatite, hérnia de disco, doença de origem infecciosa, inflamatória e isquêmica, autismos e sequela de câncer e de acidente vascular cerebral. Ressalta trecho da nota. Como eu disse também, eu acho que por ela tratar várias doenças, não quer dizer que ela é ineficaz. Fora que tem doenças que são realmente caras e que um tratamento como esse, que você só precisa de um aparelho, que você não precisa ficar gastando mensalmente ou semanalmente, você compra um aparelho e já vai ter a origem do remédio, você também não vai precisar comprar matéria-prima nem nada, porque ele tira o ozônio do ar. Você só vai gastar com seringas, essas coisas que é para injetar mesmo. Aqui, a Associação Brasileira de Ozonioterapia argumenta que, se a técnica for aprovada, reduzirá entre 20% e 80% dos gastos do Sistema Único de Saúde. Vai reduzir a internação dos pacientes, o consumo de remédios e gerar economia, detalha a presidente da ABOS, Maria Emília Gadelha. Como falei, vai reduzir muito o gasto de remédios, vai reduzir também o gasto no pós-operatório, vai reduzir a internação, vai reduzir muita coisa. Os defensores do método vão além da discussão científica e dizem que a ozonioterapia não prospera no país porque contraria interesses da indústria. O interesse é da indústria farmacêutica e da indústria de material médico hospitalar. Esse lobby, contrário ao direito constitucional do acesso ao tratamento de saúde, é muito grave. Há uma responsabilidade. Se espera que o CFM, enquanto entidade médica que zela pela ética média, deveria se preocupar em ter uma postura responsável em relação à população brasileira. Eu concordo nesse ponto. Eu acho que eles não estão preocupados muito com a qualidade de vida dos pacientes. Não se preocupam se eles têm renda baixa, se eles conseguem pagar, ou não estão preocupados se o governo está gastando demais no SUS, essas coisas. Eles não estão nem aí, eles só querem que a indústria fabrique mais e venda mais, que é para eles lucrarem. Segundo a Associação Brasileira de Ozonioterapia, o procedimento médico é reconhecido em mais de 50 países, sendo oferecido inclusive no Sistema Público de Saúde de Portugal, Espanha, Itália, Turquia, China e Rússia. A eficiência da prática já foi comprovada em mais de 3.000 artigos publicados na Livraria Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Aqui é o porquê ainda é proibido, porque eu já apresentei vários fatos do pró à ozonioterapia.
Brasil é o 5º país no mundo com a maior produção científica relacionada à ozonioterapia, incluindo estudos laboratoriais e testes clínicos randomizados. Além disso, já existem protocolos estabelecidos e aplicados mundialmente para o uso do ozônio medicinal. Mas após a realização da reunião por parte da Comissão para Avaliação de Novos Procedimentos em Medicina, de uma revisão sistemática das evidências científicas da eficácia e segurança da ozonioterapia, tendo como base estudos publicados em sistemas online de literatura médica e em manuais de outras fontes. Durante os últimos 50 anos, o Conselho Federal de Medicina concluiu que o volume de estudos e trabalhos científicos adequados e que ofereçam as certezas necessárias ainda é incipiente. Foram analisados mais de 26 mil trabalhos sobre o uso medicinal do ozônio, mas o CFM considerou que nem todos tinham boa amostragem ou dados completos. Eu não concordo, porque já diversos países, grande parte europeus, que tem sistema público de saúde, assim como a gente tem o SUS, eles já aprovaram, falaram que não tem, essa prática já é realizada desde a Primeira Guerra Mundial, de lá pra cá tem muito estudo comprovando a eficácia dela. Fora que ela traz muitos benefícios, tanto para a qualidade de vida do paciente, quanto para a economia. A CFM determinou que a única exceção é para a realização de estudos científicos de caráter experimental, com base em protocolos clínicos determinados e seguindo rigorosamente as determinações da legislação brasileira sobre pesquisas científicas em seres humanos. Aqui dentro se encaixa os usos na odontologia e algumas enfermeiras usam em feridas para não infeccionar e etc. Aqui eu coloquei as fontes. E basicamente é isso. Eu coloquei bem resumido, mas eu acho que deu para passar a informação. Camada de ozônio e a radiação ultravioleta. Vou começar. O que é a camada de ozônio? O ozônio 3 é um dos gases que compõem a atmosfera e cerca de 90% de suas moléculas se encontram entre 20 e 35 km de altitude. Região denominada camada de ozônio. Sua importância está no fato de ser o único gás que filtra a radiação ultravioleta tipo B, nociva aos seres vivos. O ozônio tem funções diferentes na atmosfera. Em função à altitude em que se encontra na atmosfera, o ozônio é criado quando a radiação ultravioleta de origem solar interage com a molécula de ozônio, quebrando-a em dois átomos de origem O. O átomo de oxigênio liberado une-se com uma molécula de oxigênio, formando assim o ozônio. Na região estratosférica, 90% da radiação ultravioleta do tipo B é absorvida pelo ozônio. Aí, ao invés do solo na troposfera, o ozônio perde a sua função de protetor e se transforma em um gás poluente, responsável pelo aumento da temperatura da superfície, junto com o monóxido de carbono, o dióxido de carbono e o metano, e o óxido de nitroso. Bom, a exposição à radiação ultravioleta aos seres vivos, os riscos, tem vários riscos, entre eles, por conta da radiação, tem riscos a danos na visão, envelhecimento precoce e também a diminuição da potência do sistema imunológico, além de poder desenvolver o câncer de pele, por conta dos próprios raios. Entretanto, principalmente o ultravioleta tipo A, que são os que mais atingem a Terra. É isso, passa, Bia.
Agora eu vou ler, né? Porque essa parte é mais detalhada. Tá, aqui é como funciona a destruição do ozônio, né? O ozônio, ele é naturalmente destruído na atmosfera. Ele é destruído pela radiação ultravioleta do Sol. Para cada molécula de ozônio que é destruída, um átomo de oxigênio e uma molécula de oxigênio são formados, podendo se recombinar para produzir o ozônio novamente. Essas reações naturais de destruição e produção de ozônio ocorrem de forma equilibrada. A camada de ozônio começou a sofrer com efeitos da poluição crescente provocada pela industrialização mundial. Seus principais inimigos são produtos químicos como halon, tetracloreto de carbono, aí tem o hidroclorofluorcarbono e tem o clorofluorcarbono e o broneto de metila. Essas são substâncias controladas pelo protocolo de Montreal, que são determinadas substâncias destruidoras da camada de ozônio. Quando elas são liberadas no meio ambiente, elas se deslocam na atmosfera e se degradam à camada de ozônio. Aí a camada de ozônio ela vai tipo, sabe, se descamando assim, aí vai fazendo tipo um buraco. Eu acho que tem foto, talvez. Espera aí, vou passar. Bom, o que é a radiação ultravioleta? A radiação ultravioleta é dentre os raios que o Sol inibe, mais energético, ou seja, mais forte. Dentre eles tem 3 tipos. Sabia? A radiação ultravioleta pode ser classificada em 3 tipos: a UVA, a UVB e a UVC. A UVA é a mais forte e a que consegue atingir é a Terra. Tipo, consegue passar da camada de ozônio. E ela permanece de maneira igual durante todas as estações do ano, e mesmo em dias nublados e com baixa luminosidade. Sabia? Os raios UVBs são as ondas médias. Elas são parcialmente absorvidas pela camada de ozônio, porém uma pequena parte consegue passar por ela e atinge, porém não é muito forte para nós. Então os efeitos são poucos, mas existem. E elas são mais visíveis em radiações próximas à linha do Equador, por exemplo, a Roraima, Amapá, por aí. Passa. E os raios UVC são as menores ondas e elas não chegam a atingir a gente. Elas se perdem completamente na camada de ozônio e é isso, são muito nocivos à biosfera. E ela também pode servir aqui na Terra como esterilização de materiais cirúrgicos e também ela pode tratar a água por conta da sua propriedade bactericida e também do cloro. Eles estavam usando até para tratamento de esgotos. Sim, e também bacteriana. Sim, e também tem um estudo que diz que junto com o ozônio pode meio que curar o coronavírus por conta da sua ação desinfecciosa. Eles testaram, né, pra ver se combatia o coronavírus e tal, mas pelo visto não deu certo porque isso ia virar um tratamento. E, tipo, eles não querem um tratamento, eles querem literalmente uma vacina pra a cura, né? Que a gente ainda não tem, infelizmente. Mas aí eles começaram a testar o ozônio e a radiação ultravioleta juntos, que dá essa parte bacteriana, né? Que eles usam. É tipo uma bactéria, assim, bem doida. Aí
Covid, mas testaram, né? Sim, e também por conta que pode ter consequências sérias por conta de se tratar de radiação. E a radiação, uma vez que sai do corpo, que entra no corpo, ela não sai mais. E é isso. Você vai explicar um pouco a imagem? Sim, essa imagem aí é do que eu tinha acabado de explicar, dos raios que chegam a atravessar a camada de ozônio. O VCL é o mais fraco, que não consegue atravessar, o VP passa, mas é bem pouco, e já o VA passa muito, e também, independente da época do ano, vai continuar o mesmo tanto que tem. Ela se filtra, né? Sim. Então é isso, gente. Acho que fechou tranquilo, viu? Marcelo, tem alguma coisa a falar aí, Marcelo? Podemos ver que são coisas que eles não vão esquecer mais na vida deles, né? Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você estudar e apresentar, né? E então, de parabéns, tá?